muitíssimo obrigado. Ficamos contentes novamente de estar com vocês todos virtualmente. Mais um dia que Deus tem nos dado para glorificar o nome dele e falar um pouco da palavra dele. A lição do curso Deixe a Bíblia Falar, Teologia Básica, também conhecido como teologia sistemática no seminário teológico Ebenezer, em Recife, no Brasil. Essa é a terceira lição e é uma lição extremamente importante, porque muitas pessoas não sabem o que, como devemos encarar o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento tem muitas e muitas leis e regras. Alguém já contou e disse que existe 600 e alguma coisa, né? Leis registrados no Velho Testamento. No Novo Testamento é bem diferente. Existem leis, mandamentos, sim, mas são poucos, na verdade. Existe mais exemplos, não é? Modelos e exemplos do que leis e regras no Novo Testamento. Então, essa lição é muito importante porque devemos obedecer o Velho Testamento, o Novo Testamento, os dois, um pouco de um pouco do outro, não é? Como é que fica mesmo? Todo mundo quer saber e tem que saber. Se não entender essa lição, a Bíblia pode ser muito confuso. E é verdade. Muitas religiões, aliás, a maioria das religiões, simplesmente não tem a resposta bíblica desta pergunta. Precisamos nos perguntar se precisamos obedecer o Velho Testamento, então é preciso sacrificar animais. É preciso sacrificar estes animais em Jerusalém, no templo, não é? É necessário cumprir as exigências de todos os judeus de ir para Jerusalém 2 ou 3 dias cada ano para adorar, para festas específicas que Deus mandou, exigiu a todos os judeus a fazerem. Se temos que obedecer o Velho Testamento, é preciso dar o dízimo, aliás, os dízimos, plural, não é um só dízimo, e as ofertas, que são muitas, pelo menos, de acordo com as exigências da lei, é mais do que 25% de cada pessoa. Nós temos que obedecer todas aquelas leis do Velho Testamento de comer, beber, não beber, lava isso, lava aquilo, purificação, imundo, todas aquelas leis, muitas leis de higiene, saúde, comida, bebida, centenas de leis. Então, nós lembramos quando Moisés recebeu aquelas 2 tábuas de pedra. Essa, na realidade, é um filme muito antigo. Eu me lembro assistindo esse filme quando eu era criança, bem pequena, e este é um dos grandes, famosos atores americanos, como Moisés, e recebendo dos 10 mandamentos,
de Deus escrito em tábuas de pedra, de Deus. E considere, por favor, algumas coisas muito chocantes. Só para começar, considere alguma lei aqui no Velho Testamento, Levítico 24:19. Se alguém ferir outra pessoa, farão com ele a mesma coisa que ele fez, quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Ele será ferido do mesmo jeito que feriu o outro, não é? Inclusive, morte por morte, não é? Então, era uma lei, uma exigência do Velho Testamento, mas veja o que o próprio Jesus disse. Cuidado, preste atenção. Mateus 5:38. Jesus disse: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Nós sabemos exatamente de onde veio isso, não é? Mas eu lhes digo: oh, oh, Jesus pode falar contra a lei de Deus? Mas eu lhes digo: não se vinguem dos que fazem mal a você. Hã? Isso é o contrário do que foi falado. Diferente. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Hã? O que é bem diferente, né? Essa lei de Cristo mudou a velha lei. Ou então Jesus é um mentiroso, não é? Ou ele tem o direito de mudar a lei. Tem ou não tem? Uma pergunta extremamente importante. E veremos numa outra lição, um pouco mais na frente, quem é Jesus, não é? Que fala coisas deste tipo, não é? Então, Jesus está falando alguma coisa em contraste à lei do Velho Testamento. E nós temos a lei de Moisés, ou seja, a lei antiga, o Velho Testamento, e o Novo Testamento. A lei, eles chamam de Moisés, era de Deus, mas eles chamam que Moisés foi quem entregou a lei ao povo, a lei de Moisés, a lei mosaica e a lei cristã, a lei de Cristo. Veja, é importante entender o que significa testamento e o que significa aliança. São coisas bem parecidas, mas diferentes. Bem, o que é um testamento? Um testamento é a vontade de uma pessoa que morre, né? Ele morre e o que vai acontecer com seus bens? Qual é o desejo da pessoa que morre? Ele já escreveu, assinou devidamente, como a lei manda, seu testamento. Então, ele morre, e então, quando ele morrer, e esse fato é confirmado, os benfeitores recebem as coisas deixadas por escrito nesse testamento, não é? Um testamento tem suas exigências, não é? Por exemplo, se Pedro, se Samuel, se seja fiel a Deus, na época que eu morrer, eu vou dar para ele a minha casa, alguma coisa assim, né? Então ele tem que ser fiel a Deus para receber, ou seja, exigências, né? Um testamento tem as suas exigências.
Um testamento é por escrito e é oficialmente executável. A própria polícia pode executar, não é? É a lei, é por lei. O que é, em contraste, uma aliança, um pouco diferente, mas uma aliança é um acordo ou um contrato. Nós conhecemos um pouco mais, ou, por exemplo, um contrato de aluguel, alguma coisa assim. Da mesma maneira, do testamento, a aliança também tem umas exigências da pessoa e benefícios. Os dois lados têm exigências e benefícios, não é? É também por escrito, é também executável pela lei, por um período de tempo específico. Por exemplo, podemos fazer um contrato de aluguel, locação de uma propriedade, uma casa, e então nós assinamos o contrato. Pode ser que o contrato é um contrato de um ano, ou 2 anos, ou 5 anos, ou pode até ser um contrato permanente, né? É, como é que eles chamam esse tipo de contrato? Contrato perpétua, não é? Um contrato perpétuo que existe também, mas é um pouco mais raro ver um contrato permanente, né? Mas, por favor, preste bem atenção. O Velho Testamento, a velha aliança, foi entre quem e quem, né? Cada aliança, cada testamento é entre duas pessoas ou duas empresas, né? Então, tem os dois lados. A velha aliança entre quem e quem? Preste atenção. Então Moisés convocou todo Israel e lhes disse: ouça, ó Israel, os decretos, as ordenanças que hoje lhe estou anunciando, que era os 10 mandamentos e 600 e tantas leis, né? Leis e preceitos, né? Todos este tipo de ordenanças que foi dado. Então, essas ordenanças, esses decretos, essas leis, esses mandamentos, ele está anunciando, aprenda-os. A quem ele está falando? E tenha o cuidado de cumpri-los. O Senhor, nosso Deus, nos fez conosco. Com quem? Conosco uma aliança em Horebe, Monte Sinai, né? Monte Horebe ou Monte Sinai é o mesmo local, mesma coisa. Então, ele disse, não foi com os nossos antepassados, Hoje, depois amanhã vai tirar. ou seja, não foi uma aliança, testamento entre Deus e todos, era entre Deus e aquele povo que recebeu a lei, o Velho Testamento. Não era com as pessoas antes daquele tempo, antes de Monte Sinai, não é? Antes de Monte Horebe, não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco ele fez essa aliança com todos nós que hoje estamos vivos aqui, estamos vivos. Então, não foi com as pessoas antes de receber os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foi, assim, o início daquela lei, não é? Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, sim, existia leis antes disso, mas a verdade é que a lei que de Deus era entre Deus e os descendentes de Abraão, somente.
não é? Bem, em Romanos, capítulo 7, versículo 7, está escrito: que diremos então? A lei é pecado? Ah, de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser que, né, tivesse a lei, pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, não é? O último dos 10 mandamentos, não cobiçarás. Se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, a lei teve esse propósito. A lei antiga, não o novo, também, claro, mas o Velho Testamento tinha um dos principais objetivos de ensinar ao povo o que Deus quer, o que Deus manda. Ele mandou muitas coisas. E se você observar com cuidado, você vai ver que há muito mais do que 600 quando você acrescenta não apenas os mandamentos de Deus, mas os desejos de Deus também, não é? E isso é fácil de observar e veremos um pouco mais nessa lição. Versículo 12 diz: de fato, a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. A lei é boa, não é má, não é ruim, é, é bom. Embora pode ser que nós, seres humanos, pense, não é muito bom, tire a minha alegria. Eu estava ensinando uma pessoa lá na Princesa Isabel, em Salvador, uma vizinha. Ela disse, depois de estudar o Evangelho, muitas horas, e ela, com muita paciência, ouvindo, ela tomou a decisão de não ser cristão, não voltar à igreja da Bíblia. Pelo contrário, ela disse: não, pois a minha igreja me deixa fazer farra, fazer festa, beber, fumar. E se eu for para a sua igreja, eu não vou poder fazer isso mais. Eu pensei, a sua igreja não é a igreja que manda, não é a igreja que vai julgar no último dia, é Jesus, não é? Então, ela rejeitou, ela descobriu o que é pecado e rejeitou, preferia o pecado, não é? Com a igreja dela. Eu achei um pouco chocante, né? Então, mas algumas igrejas fazem o que o povo quer, não é? Veja em Hebreus 10, Hebreus fala tanta coisa, né? Por quê? Porque foi escrito aos hebreus, judeus, né? A mesma coisa. Hebreus, judeus, israelitas, descendentes de Abraão. Todos os descendentes de Abraão. Então, o escritor de Hebreus diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, não é? A lei no Velho Testamento era apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade, pois por isso ela nunca, escuta, nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar, completar, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Os sacrifícios da velha aliança nunca consegue perdoar pecado. Não consegue. Nunca conseguiu.
Somente o Novo Testamento consegue, não é? Gálatas, escuta bem essa passagem muito forte, mas preste bem atenção. Antes que viesse a fé é ser salvo pela fé, em contraste com a lei. Ser salvo por obedecer perfeitamente à lei, não é? A verdade é que nunca, jamais alguém foi salvo por obedecer à lei, pois nunca alguém obedeceu suficientemente à lei para ser salvo, a não ser o próprio Jesus. Nunca alguém foi salvo pela obediência da lei, pois a lei, mesmo com todos os seus sacrifícios, nunca aperfeiçoou, nunca perdoou ninguém. Nunca. Você viu a palavra de Deus e vamos ver mais e mais e mais vezes a mesma coisa. Então, antes que viesse a fé, ou seja, salvação por fé em Cristo, em vez de salvação por obedecer à lei, né? Fé, fé, salvação por lei. Estávamos, naquele tempo, sob a custódia da lei. Preste atenção. Estávamos, tempo passado, estávamos, naquele tempo, sob a custódia da lei. Paulo, escritor de Gálatas, e a metade dos livros, 13 dos 26 livros do Novo Testamento, a metade, ele disse, antes estávamos sob a custódia da lei, nela encerradas. Antes que viesse a fé, até que a fé que havia de vir fosse revelada. Obras, fé. Salvação por obras, salvação por fé. Antes, estávamos, tempo, não estamos mais, estávamos, mas estávamos, os judeus, né? Paulo era um dos judeus, sobre a lei, e assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Essa palavra até está se tornando cada vez mais importante, não é? Era o plano de Deus, pois a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Nunca ninguém. É o que está escrito pelo apóstolo Paulo. Você não confiando no apóstolo Paulo, então vai ter que jogar fora a metade dos livros do Novo Testamento. Uau! Não é? Pois ele que escreveu. Então, duas vezes dentro desse contexto, ele disse: estávamos até que viesse a salvação por fé, que havia de vir fosse revelada. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados não por obras, não pela lei, mas sim por fé. Fé em Cristo, não por obedecer à lei. Este é o versículo chave desta lição, mais importante desta lição, embora tenha outros muito importantes. Mas nós precisamos observar que este era o plano de Deus sempre. Estamos lendo aqui, ok, 500 anos antes de nascer Jesus? 500? Ou foi 700 anos antes de nascer Jesus? Quando Deus mandou seu profeta Jeremias
um dos grandes profetas do Velho Testamento, escrever uma profecia sobre o futuro, a aliança do futuro. Veja, Jeremias, decore esse versículo, vai ser muito importante. Jeremias 31, versículo 31 até 34. Jeremias disse, pela inspiração do Espírito Santo. Estão chegando os dias, não chegou ainda naquele tempo, estão chegando os dias, declara o Senhor. Quem está declarando? Não é Jeremias, é o Senhor. Quando farei. Jeremias? Não, não. O Senhor disse: eu farei uma nova aliança. Isso é no Velho Testamento. Isso é uma profecia de Jeremias sobre a aliança antiga e a aliança nova. Ele disse nova. Deus, o Senhor, disse: farei uma nova aliança com a comunidade de Israel. Quem é? Está vendo aquele El no fim? Israel. El significa Deus. El ou Elohim, não é? No plural, El. Então, Israel é o povo de Deus, não é? Antes de durante o Velho Testamento era os descendentes de Abraão, mas no Novo Testamento o verdadeiro Israel aqui é os seguidores de Jesus. É, ele fará uma nova aliança para a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que eu fiz com os seus antepassados, não é? Jeremias falando para o povo no seu tempo, na sua época, dizendo: não vai ser como aquela aliança que eu fiz com seus antepassados, aqueles que estavam na Monte Sinai, Horebe, quando eu os tomei pela mão para tirá-los do Egito, onde eles, né, serviram como escravos por mais de 30 a 300 anos, porque, escuta, palavra extremamente chave no Velho Testamento, porque quebraram a minha aliança. Quebraram a aliança. Sabe, estávamos falando sobre um contrato de aluguel. O que acontece quando o inquilino quebra o contrato, quebra a aliança, o acordo, ele não paga o aluguel? O que acontece? Ele quebrou a aliança. Ele não pagou, passou um mês, ele não pagou outra vez, passou mais um mês, ele não pagou. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Você já sabe, né? Ele vai ser expulso. A polícia vai chegar e expulsar ele de dentro daquela casa por lei, não é? Porque quebrou o contrato, não fez a sua parte da aliança, não é? São expulsos. E da mesma maneira, Deus expulsou o povo de Israel, porque eles quebraram a aliança. Não era uma aliança de 1 ano, ou 2 anos, ou 5 anos, não é? Era uma aliança muito grande. Deus diz, apesar de que eu era senhor deles, ou eu era marido deles, não é? Ou seja, eu era um marido fiel a eles, eu era fiel. Eu não quebrei a minha aliança, não é? Como uma aliança de casamento, não é? Você se casou, você assinou um documento.
Esse documento é um contrato, é uma aliança. Eu uso, né, uma aliança no meu dedo só para mostrar. Eu tenho aliança com a dona Janete, não é? Estamos casados já há 45 anos, não é? E nós temos essa aliança, está escrito, já está lá no cartório, né, registrado, nós somos casados. Nós temos uma aliança. Isso é muito importante. É, nós temos que entender o que é uma aliança, é uma promessa, é um juramento. Você não fez juramento quando foi casado? Eu vou te amar, mesmo se você for doente, ou na riqueza, na pobreza, não é? Se você é bonita ou feia, eu vou te amar. Não é? É uma aliança, é um contrato. Eu vou te amar até a morte, não é? Agora, a morte desfaz o contrato, né? Porque um já não tem como ter contrato, um morreu, o outro fica livre daquele contrato. Mas imagina se um acaba sendo infiel ao seu juramento de casamento. Foi exatamente o que aconteceu com Deus, não é? E eles quebraram a aliança, embora o Senhor era fiel a eles, Deus nunca quebrou. Deus sempre abençoou, bem como ele prometeu. Você lembra em Deuteronômio 28 até 30, os ais e as bênçãos, não é? Se você me obedecer, vou te abençoar. Se você me desobedecer, eu vou te castigar, não é? Eles quebraram a minha aliança. Isso, uh, isso foi escrito séculos antes de chegar Jesus. Isso faz parte dos profetas do Velho Testamento. Inclusive, Jeremias é um profeta muito importante. Mas eles quebraram o contrato. Desrespeitaram a sua parte, não pagaram o aluguel, foram infiel ao seu marido, não é? Foram infiel. O contrato eles quebraram. Versículo 33. Esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém, a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações, em vez de escrever a lei, o que Deus manda em tábua de pedra, ele vai escrever no coração deles, não é? Pense bem, isso é um grande valor. É por isso que no Velho Testamento tem muitas leis e mandamentos e no Novo Testamento tem bem poucos em comparação, mas tem muitos exemplos. E, na realidade, nem mesmo saberíamos como ser um seguidor de Jesus legítimo sem os exemplos de Jesus, os apóstolos, não é? Que nos mostraram como viver, como agir. Eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: Conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão. Desde o menor até o maior, diz o Senhor. Escuta a diferença do velho para o novo. É, por fé, não por obedecer à lei. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Oh, graças a Deus, não é?
Graças a Deus, essa é a diferença da velha aliança e a nova aliança. Pois a velha aliança, com todos os seus sacrifícios, nunca, jamais aperfeiçoou, perdoou ninguém. Mas a velha aliança, sim, não é? Continue prestando bem atenção. Lembre-se, em Êxodo 31, 13 a 17, uh, diga aos israelitas, Deus dizendo a Moisés, diga aos israelitas que guardam os meus sábados, um dos leis importantíssimos, não é? Que guarda os meus sábados. Isso será, ok? Um sinal entre você e entre mim e você, geração após geração. Ele, eles e os seus descendentes como uma aliança perpétua. Perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os quem, não é? Entre quem e quem era a velha aliança entre Deus, Jeová e os israelitas, hebreus, judeus, descendentes de Abraão, somente, e não era para nós. Eu acho que não temos nenhum judeu entre nós, não é? Eu acho. Mas veja bem, não é? Que uh, era uma aliança para sempre. Só que eles não pagaram mais o aluguel. Ou eles não eram fiel ao seu marido, Deus. Eles quebraram a aliança. Eles que Jesus lembrou, ok, foi dito através de Jeremias, eu vou fazer uma nova aliança. Vai ser assim, 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 porque eles quebraram a minha aliança, não é? Quebraram. A velha aliança era uma aliança perpétua. Inclusive, nós vemos muitas vezes sobre esse fato no Velho Testamento quanto à Páscoa, o sacerdócio arônico, o holocausto, sacrificando animais, o incenso no santuário, a gordura e o sangue, né, as leis, o candelabro, acesso ao santuário, a purificação cerimonial, eram leis perpétuas, sem fim, para os judeus, mas eles quebraram a aliança. Séculos antes de chegar Jesus, eles já tinham quebrado, séculos antes. Eu imploro, preste bem atenção. Você já decorou esse versículo, não é? Porque parece que toda lição tem esse versículo. João 12, 48 diz que seremos julgados pelas palavras de Jesus e não as palavras de Moisés e Elias, né? Moisés, autor da lei, ou seja, os primeiros 5 livros do Velho Testamento, os profetas, o resto do Velho Testamento, não seremos julgados pela palavra de Moisés nem de Elias, os profetas, mas sim pelas palavras de Jesus. Por falar nisso, nós não seremos julgados pelas palavras de Timóteo, não é? Pelas palavras da Escola Bíblica Mundial, não. Pelas palavras da minha igreja, escuta, nem pelas palavras da sua igreja. Nenhuma igreja julgará. Somente as palavras de Jesus julgará no último dia. Por favor, decore João 12,
48, pois é extremamente importante. Nós temos um só juiz, as palavras de Jesus. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que eu proferi o julgará no último dia. No último dia, não será a palavra de Moisés. Não será, não seremos julgados pela palavra dos profetas do Velho Testamento. Sim, por Jesus. As palavras que Jesus falou, as palavras que ele deu aos seus apóstolos e profetas do Novo Testamento, não do Velho. Simplesmente. Inclusive, vocês certamente já está lembrado de Mateus 28 e versículo 18, Jesus aproximou-se aos seus discípulos e disse: Foi-me dado toda autoridade nos céus e na terra. Ou seja, quando Jesus diz, você já ouviu falar uh, dente por dente, né? Olho por olho, mas eu digo, será que ele tinha autoridade para falar isso? Tinha sim, pois toda a autoridade foi dado a ele nos céus e na terra. Toda. Muitos dizem, não, o sábado continua ainda hoje. E foi exatamente isso que as pessoas estavam dizendo a Jesus em Lucas 6, versículos 1 até 5. Quando Jesus respondeu a eles, o Filho do Homem é Senhor do sábado, dono, mestre do sábado. Escuta, Jesus é o autor da lei do sábado. Ele é autor, veremos isso um pouco mais tarde. Jesus é quem inventou a lei do sábado e ele é Senhor. Por isso, ele é dono, né? O Senhor do sábado. Muitas vezes Jesus fala mudando as leis do Velho Testamento. Novamente em Mateus 5, 28 a 27, 28. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, como nós sabemos, veio dos 10 mandamentos de Êxodo 20, versículo 14. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, estamos vendo aqui este para desejá-la. Ou seja, é algum pecado não fisicamente praticado, mas sim no seu coração. É um pecado no coração. Não fez ação nenhuma, mas no seu coração cometeu adultério, não é? Quando nós cometemos adultério, fornicação no coração, na nossa mente, no nosso desejo, no nosso pensar, querer, já pecamos. De acordo com a palavra de Jesus, não é? Uau! Um pouco mais tarde, ele diz, versículo 33 a 34, vocês também ouviram o que foi dito aos nossos antepassados, né, o Velho Testamento. Não jure falsamente, mas cumpra os seus juramentos que você faz diante do Senhor. É o que está escrito, ele está citando, né, Números 30, 1 e 2. Mas ele continua, mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, não é? Então, é, veja o que Jesus está fazendo.
tomando autoridade sobre a lei, sobre os 10 mandamentos especificamente, não é? Este versículo é também extremamente importante. Preste, por favor, preste bem atenção aqui. Jesus, Mateus 17, 1 a 5. Jesus foi transfigurado diante dele, se lembra? Pedro, João, Tiago estavam lá junto com ele e ele ficou brilhando tão forte como o sol. E lá apareceu Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro disse: Que bom é estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, um para Moisés, um para Elias e um para o Senhor. E Deus Pai não gostou. Uma voz veio, uma nuvem escuro chegou sobre eles e uma voz veio dos céus e disse: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Não é? Era uma vergonha Pedro colocar Moisés e os profetas ao mesmo nível de Jesus. Nada disso. Deus Pai disse: Ele é meu filho. Ele é meu filho. Em outra lição, vamos estudar um pouco mais sobre o que significa isso, não é? Este é meu filho em quem me agrado? Ouçam-no. Não a Moisés, não a Elias, não a quem escreveu os primeiros mandamentos, nem a Elias, representando os profetas, o resto do Velho Testamento, escutam a Jesus. Ele fica mudando as leis e mudando as leis e escuta, você não pode se basear em ser salvo pela obediência das leis de Moisés. Os profetas escutam a Jesus. Ouçam-no. Palavras de Deus Pai vindo aos 3 dos apóstolos. Hebreus 8, versículo 7. Pois se aquela primeira aliança, a velha aliança, Antigo Testamento, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outro. Uma aliança perfeita, uma aliança imperfeita. Qual foi a falha? A verdade é que a falha é nossa. É nossa. Nós não obedecemos, simplesmente. Aliás, ninguém obedeceu, senão o próprio Jesus. Ninguém foi salvo pela lei. Todos aqueles sacrifícios, ninguém salvou. Mas era necessário outra aliança, não é? Necessário. Por quê? Porque a velha aliança nos condenou. Nós todos. Quantos já pecaram? Romanos 3 e versículo 23. Todos pecaram. Não há nenhum inocente, nenhum sequer. Nenhum foi salvo pela lei da velha aliança. Preste atenção. Voltando um capítulo, Hebreus é muito importante nesse assunto, não é? Hebreus 9, 15 a 22. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Nova aliança. Para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Herança eterna? Vai herdar alguma coisa? Sim. E vai ser para sempre, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Ok? Ele morreu
como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Ah, não é interessante? Nenhum pecado foi perdoado sob a velha aliança. Os pecados foram, né, puxados para frente até Cristo. Nenhum pecado foi perdoado por causa da velha aliança, por causa da obediência à lei, todos aqueles sacrifícios. Nenhum pecado. E nós podemos ver a confirmação desse fato. Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de testamento, não é? Testamento tem que morrer, né? É necessário que comprove a morte daquele que o fez. Jesus morreu. Era necessário ele morrer e comprovar a morte dele para entrar em vigor a nova aliança. Antes de ele morrer, nada feito. Nada. Uau! Versículo 17, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo. O Novo Testamento, aqui Jesus estava falando, né? Você ouviu o que foi dito, assim, assim, mas eu digo, aquelas coisas não entraram em vigor, a nova aliança não entrou em vigor até que, você sabe quando? O dia de Pentecostes, em Atos 2, entrou em vigor. Aliás, foi apresentado, né, a nova aliança. Como pode ser salvo na nova aliança, não é? Nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, não é? De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Era necessário ele sacrificar seu sangue para nos perdoar. Não era o sangue de animais, não é? 7, versículo 18 e 19, a ordenança anterior à velha aliança é revogada. Está escrito na minha Bíblia, é revogada. É, tempo presente. É revogada. Porquanto era fraco e inútil. Só condenava o homem, não perdoava ninguém. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Novamente, a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximemos a Deus. A velha aliança não aproximava ninguém a Deus. Mas a nova, sim. A nova, sim. Não é? Gálatas 3, nós vimos um pouco antes, versículos 23 e 25. Antes que viesse a fé, se lembra? Estávamos sob a custódia da lei. Estávamos sob a custódia da lei. Nela encerradas até que a fé que havia de vir fosse revelada. Assim que a lei fosse, assim, a lei fosse o nosso tutor até Cristo. A lei até Cristo, para que fôssemos
justificados não pela lei, e sim pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, o que Deus diz? O que a sua Bíblia diz? Não, já não estamos mais sob o controle do tutor. Não estamos mais sob o controle do tutor, diz a Bíblia, a segunda vez que diz, né? Bem claro, bem claro. Uau! Algumas pessoas dizem que ainda está em vigor, ou pelo menos parcialmente em vigor. Desculpe, não é verdade. Imploro, deixe a Bíblia falar, não as pessoas. Nem eu. Deixe a Bíblia falar. Só a palavra de Deus. Por favor. Capítulo 5 é extremamente forte. Capítulo 5, Gálatas 5, 1 a 4, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Libertou de quê? Libertou de quê? Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Que escravidão? Ouça bem, ok? Eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Ou a velha aliança, ou Cristo. Ser salvo pela obediência à lei do Velho Testamento ou pela fé em Cristo. A circuncisão era o sinal entre Deus e os judeus de aliança. Era igual àquela assinatura de contrato, não é? Estamos assinando um contrato de 8 dias de vida, né? Um bebê assinando um contrato. Era assim. Ou circuncisão no 8º dia da vida, foi circunciso, era igual a assinar o contrato. Né? Eu entro em contrato com Deus. Eu vou obedecer à lei de Deus, todos aqueles 600 e tantas leis. Eu vou obedecer, não é? Só que sabe o que aconteceu? Não obedeceu. Todos não obedeceram. Ninguém era inocente. Ninguém obedeceu. Todos pecaram, sem exceção, senão Jesus. Escravidão, escravidão. A lei. Cristo nos libertou de quê? A lei. Jugo de escravidão? Que jugo? A lei. Cristo nos libertou. Nós estávamos debaixo do tutor, a lei, até Cristo chegar. Chegou. E não estamos mais submetidos àquela lei. Cristo chegou. E se alguém assinar aquele contrato, ou seja, ser circunciso, eu escolho salvação pela lei. Ou pode escolher salvação pela lei ou pela fé. Não um pouco dos dois. A Bíblia não é catálogo onde você escolhe o que quer e expulsa fora o que não quer. Desculpe, nunca foi assim. Nunca. Mas a Bíblia é o que Deus manda e Deus quer, não é? Então, caso alguém daqueles judeus ser circunciso, ou seja, assinar o contrato, eu vou ser salvo pela lei. Cristo não tem nada a ver com ele. Ele não vai ter salvação em Cristo nunca. Não pode, não é? Então, caso se deixem circuncidar,
Cristo de nada lhes servirá. Rapaz. De novo, eu declaro, a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Toda a lei. Tiago 10, desculpe, Tiago 2, versículo 10, se não me engano. Se alguém cumpre toda a lei, mas erra em um só ponto, acabou. Acabou. Morte. O salário do pecado é uma tapa no braço? Não. A morte é o salário justo. Eu declaro a todos os homens, se alguém se deixa ser circunciso, está obrigado a cumprir toda a lei. Você que procuram ser justificado pela lei, escuta, vocês se separaram de Cristo, caíram da graça. Eu tenho este riso, pois alguns dizem que não pode cair da graça. Mentira, não é verdade. Deus diz bem claro, eles caíram da graça, pois eles escolheram não ser salvo pela fé em Cristo, pela graça, mas sim pela lei. Caíram da graça. Se separaram de Cristo. Não tem mais. Não, desculpe, não tem mais salvação. Não vai ter mais salvação, pois escolheu ser salvo pela lei. Eu não sei o que você vai escolher, mas é uma oportunidade perfeita para escolher. Ou 100% ser salvo pela lei de Moisés e nada de Cristo, né? Como Tiago 2:10 diz, e obedecer em todas as maneiras, mas errar em um só ponto, acabou. Acabou. Não tem mais salvação. Ou ser salvo 100% por fé em Cristo, pela graça de Cristo, e nada da lei de Moisés, aí tudo bem. Não há outra maneira de ser salvo. Atos 4 e versículo 12, não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro. Moisés não. A lei não. Cristo é o único que pode salvar. 100% a fé, 100% a graça, não porque somos bons e obedientes. Eu não sei se você já examinou a lei dos 10 mandamentos, Êxodo 30, mas o último é não cobiçarás, né? Aquela lei que Cristo mesmo lembrou, olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Cobiça sempre foi pecado. Sempre. Quem vai ser salvo pela lei? Ninguém, ninguém e ninguém. Nunca foi alguém. O que é a sua escolha? Ou a lei, ou Cristo. Não tem outra opção. Efésios 2, como nós vimos, versículos 8 a 10, pela graça somos salvos, mediante a fé, e não por obras. Mas descendo para o versículo 14, pois ele é a nossa paz. Jesus é, Cristo é a nossa paz. Paz, neste contexto, né, a paz é paz entre os gentios e os ah, gregos, os gentios e os judeus, não é? Pois depois de cristianismo crescer bastante, lá em Éfeso tinha muitos
gentios convertendo a Jesus, a maioria, em Éfeso, mas também alguns judeus. E os judeus estavam, né, em briga entre os judeus e os gentios, como se fosse uma parede entre os dois, não é? Pois ele, Jesus, é a nossa paz entre judeus e gentios, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade entre gentios e judeus. Hã? Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos. É verdade. Outra vez, falando claramente, anulando, destruiu a lei dos mandamentos com as ordenanças. Destruiu, anulou novamente, não é? O objetivo dele era criar em si mesmo um só homem, né? Gentio, judeu é a mesma coisa. São todos cristãos, perdoados, um novo homem, um corpo só, gentios e judeus num só corpo. É. Um novo homem fazendo a paz. Quando vocês estavam mortos em pecados e na é, incircuncisão da sua carne, vocês, em Colosso, havia muitos gentios também, a maioria, novamente. Vocês, incircuncisos, os gentios, uh, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Eles nem eram judeus, né? Ele nos perdoou. Ele nos perdoou todas as transgressões. Graças a Deus, não é? Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. E que escrita de dívida ele cancelou? Aquele que constava em ordenanças, que era contra nós, não cobiçarás, por exemplo, é contra nós, não é? Ele removeu, pregando-a na cruz. Jesus pregou aquela lei na cruz. Quando é que terminou a velha aliança? Na cruz. Na cruz. Quando é que cancelou, removeu? Na cruz. Veja aquela escala de tempo, né? Os patriarcas, Moisés, a velha aliança, aí o tempo chega até a cruz, né? Até aquela cruz. E quando Jesus chega, aí acabou a velha aliança. A nova aliança começa logo em Atos 2 a vigorar. Como entrar? Como receber a salvação, o perdão? Não é? Quando é que pode cancelar meus pecados? Quando cancelou a lei. Cancelou a lei? A lei não condena mais, que não tem mais lei. Aquela lei acabou. Cancelou a dívida? Não tem mais. Cancelou a escrita de dívida, que era que consistia de ordenanças e era contra nós. Ele o removeu, removeu, pregando-a na cruz. Versículo 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem e bebem, que a lei no Velho Testamento exigia isso. Espere, não deixe ninguém julgar você quanto a
o que comem e bebem. Pode beber, pode comer, pode sim. Está escrito e podemos examinar um pouco mais isso. Pode comer, pode beber, né? Porque no o Velho Testamento diz não come, não bebe e tal coisa. No Velho Testamento não existe mais isso. Não existe mais isso. A Bíblia diz. Não deixe ninguém julgar você por essas leis e regras do Velho Testamento. E nem mesmo com relação a algumas festividades, né? Aquelas festividades religiosas dos judeus, né? Aquelas celebrações de luas novas, você pode procurar saber. Muitas essas luas novas, não é? Dias de sábado, não tem mais. Não tem mais. Removeu, pregou a cruz aquelas não comem, não bebem, tem que ir para as festividades, os sábados, desculpe, não tem mais. Essas coisas são apenas sombras das coisas que havia de vir. Estas coisas são apenas sombras das coisas que iria vir. Escuta o que Deus está te dizendo. Deixa a Bíblia falar, por favor. Deixa Deus falar. Estas coisas são sombras. O que come, o que bebe, luas novas, Pentecostes, aquelas coisas todas, a Páscoa, sábado, estas coisas são apenas sombras das coisas que havia de vir. A realidade encontra-se em Cristo. As sombras não importam mais. Não importam mais. Cristo chegou. Novamente, em Mateus capítulo 5, 19 a 17. Não penseis que eu vim abolir a lei, ok? Jesus disse. Não penseis que eu vim abolir a lei, ou os profetas, a lei, os primeiros 5 livros da Bíblia. Os profetas, o resto do Velho Testamento. Não pense que eu vim abolir isso. Eu não vim abolir nada. Eu vim cumprir. Eu não vim abolir nada. Eu não quebrei a lei, não é? Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei, a menor letra, o menor traço, até que, Jesus disse, até que tudo se cumpra. Por favor, deixe Deus falar, deixe o próprio Jesus falar, por favor, até que tudo se cumpre. Jesus aqui disse, eu não, até nada, nem um pingo vai desaparecer da lei, até que tudo for cumprido. Todo aquele que desobedecer uma desses mandamentos, ainda que os menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que pratica e ensina estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus, não é? Está escrito que a lei os primeiros 5 livros da Bíblia, escrito por Moisés, e os profetas, o resto do Velho Testamento, você está lembrado, né? O que eles disseram, os profetas disseram, eu vou fazer uma nova aliança. Deus disse, séculos antes de Jesus chegar. Por quê? Porque Jesus ia
anular a lei? Nada. Jesus não anulou nada. Eles quebraram a aliança. Eles que não pagaram o aluguel. Eles que eram infiéis ao seu marido, Deus, Jeová. Eu farei uma nova aliança. Deus disse, o que foi 700 anos antes de Jesus nascer? Ele disse isso. Jesus ia cumprir isso. Farei uma nova aliança. Jesus cumpriu isso. Não lembrarei mais os seus pecados. Graças a Deus que ele cumpriu essa nova aliança, pois é a nossa única esperança. Fora desta nova aliança, não há salvação, ponto final. Não há. Não existe. Nunca existiu. Sempre foi o plano de Jesus. Alguns dizem, não, não, existe uma divisão entre a lei, né? As leis morais e as leis cerimoniais. Escuta, eles inventaram isso só para poder tentar agarrar algumas das suas leis prediletas, não é? Mas foi exatamente isso que os judeus faziam também. Eles, algumas igrejas ainda fazem hoje, não é? Mas preste, por favor, atenção. Havia só uma aliança com Israel, não duas, não uma lei moral e uma lei cerimonial. Nunca existiu isso. Eles dizem, né? Mas veja o que a Bíblia diz. Êxodo 34 diz, e escreveu na tábua de a palavra da aliança. Nas duas tábuas, os 10 mandamentos. É a aliança. Os 10 mandamentos. Não, essa parte, não. Era a aliança. E 1 Reis 8, 9, as duas tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas. As duas tábuas de pedra, a aliança. Não, essa parte, aquela parte, não, 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 desculpa, nunca foi assim. Nunca foi assim. Deuteronômio 4, 13, ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Não é? Era muito mais do que isso, é claro, mas os 10 mandamentos, não os 5, não os 4, não, não, desculpa, alguns estão dividindo onde a Bíblia, em vez de dividir, faz questão de ajuntar todos os 10 mandamentos, não alguns. Ah, e escreveu sobre as duas tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Veja, o valor do Velho Testamento é para nós chutar fora? Muito pelo contrário, não é? Romanos 15, versículo 4. Pois tudo o que foi escrito no passado, o Velho Testamento, foi escrito para nos ensinar, nós, os cristãos. Paulo dizendo aos cristãos de Roma, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das escrituras do Velho Testamento, mantenhamos a nossa esperança. Preste ainda mais atenção a 1 Coríntios capítulo 10, 7 a 11. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Versículo 8. Não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil pessoas. Deus matou 23 mil pessoas por adultério, por imoralidade, fornicação. Versículo 9. Não devemos pôr à prova o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelos serpentes, eu preciso acrescentar, foram à prova como? Queixando. Nós queremos água, nós queremos
comida, nós queremos mais comida, nós queremos mais variedade no nosso cardápio. Queixando, 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 queixando. Deus não aguentou mais, não é? E está escrito aqui, se nós queixamos dessa maneira, Deus vai mandar serpentes. Preste atenção, né? Paulo está dizendo no versículo 11, essas coisas aconteceram para a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, né? Sob o Novo Testamento. O Velho Testamento é extremamente importante para nós. Lemos, estudamos o Velho Testamento. Por quê? Para nós entender o que Deus pensa sobre o pecado, não é? Quanto ao dízimo, existe ainda o dízimo? O que a Bíblia diz sobre o dízimo? Preste atenção para vermos o que é o... Pois existe mandamentos no Novo Testamento sobre o dízimo? Vamos deixar a Bíblia falar? Você está de acordo? Estamos juntos? Vamos deixar Deus responder à questão sobre o dízimo. Que tal? No Velho Testamento, como nós sabemos, havia o mandamento sobre o dízimo, a obrigação de dar pelo menos 10% de tudo que ganha, né? Isso continua para hoje? O Novo Testamento, há apenas 3 passagens no Novo Testamento que somente menciona o dízimo, ok? Mateus 23, versículo 23, Jesus condenando os fariseus e escribas, aí de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, uau. Vocês dão o dízimo de hortelã, de endro, de cominho, mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar todas essas coisas e sem omitir aquelas. Não é? Jesus condenava eles à eternidade de castigo porque eles estavam desobedecendo. Mas veja, desobedecendo a lei do Velho Testamento. Eles, debaixo do Velho Testamento, o Novo Testamento não chegou ainda, o Velho Testamento ainda não terminou, Jesus ainda não morreu, não é? Sim, é claro que foi mencionado. Lucas 18, 12. Jejum, nessa oração, né, do fariseu e o pecador, não é? O cobrador de impostos. O fariseu diz, escriba diz, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho, né? Ainda o dízimo estava em vigor. A lei do Velho Testamento ainda estava em vigor quando isso foi escrito, não é? E em Hebreus capítulo 7, versículos 2 a 4, referenciando Abraão dando o dízimo. Abraão lhe deu o dízimo de tudo, né? Versículo 4, considerarem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos, não é? Ou seja, até antes da lei, né? Abraão dava dízimo. Não tem nada a ver com o Novo Testamento. O Novo Testamento ainda não entrou em vigor. No Velho Testamento era necessário, né? Veja, o que o Novo Testamento, a Nova Aliança ensina sobre a oferta, a, a doação, né? A oferta que damos a todo domingo, como está escrito. É espontaneamente, é voluntário. Por favor, entenda, eu estou trabalhando de tempo integral, ensinando a palavra de Deus desde 1983, 83. Todo esse tempo, exclusivamente sustentado por doações voluntárias. Nem um pingo de um dízimo.
não é? Muito pelo contrário, não é? Então, segundo Coríntios, capítulo 9, 6 a 7, esse capítulo, aliás, segundo Coríntios 8 e 9, dois capítulos inteiros, por favor, lê os dois capítulos, estuda bem o que é que diz sobre a oferta na igreja do Novo Testamento, né? Versículos 6 e 7. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Ou seja, isso é no Novo Testamento, claramente. Você leia, quando é hora de fazer a oferta, leia essa passagem. E versículo 7, cada um dê conforme determinou em seu coração. Hã? Não o dízimo? Não, não o dízimo. Como determinou no seu coração. Não com pesar, não por obrigação. Uau, é o contrário, não é? Pois Deus ama aquele que dá com alegria, não é? Ah, livre, espontânea vontade. É. No Novo Testamento é. O que é que tudo isso significa para nós? Bem, muitos usam o Velho Testamento para exigir dízimo. Eles jamais ensinariam esta lição. Jamais. Por quê? Porque é só no Velho Testamento que tem essas exigências de dízimo. É por isso que eles não ensinam esta lição. Estão pecando, agindo contra a vontade de Deus, exigindo o que Deus não exige mais, não é? É por livre e espontânea vontade. É por isso que os ladrões que roubam em nome de Jesus não querem que eu ensino essa lição, não é? Eles não gostam, porque essa lição condena-os, não é? Eles exigem o dízimo, ah, mas a Bíblia diz claramente a velha aliança foi abolida, removido, cancelado, etc, etc, cravado na cruz, não é? Pregado na cruz de Jesus quando Jesus morreu, acabou a lei. Antes não. Depois que Jesus morreu na cruz. Só por falar nisso, o ladrão na cruz morreu naquele mesmo dia que Jesus. Ele foi salvo, ele foi batizado, ele morreu sob a velha aliança, não a nova. Exigir obediência da lei de Moisés invalida a graça, o que nós lemos, palavra de Deus. Nós não vamos exigir a lei, pois isso é contra a lei de Cristo, não é? Novamente, me perdoe, eu fui sem dar intervalo. Eu não estou prestando atenção, fico tão focalizado na lição. Me perdoe por isso. Mas terminou a lição e eu quero abrir para ver se alguém tem comentário, se alguém tem alguma pergunta, pois como você pode ver, essa lição é extremamente importante. Aliás, talvez a lição mais prática deste curso em que a maioria das diferenças entre as denominações são resolvidos nesta lição, não é? A maioria, muitas. E vamos, ao continuar a observar, nós vamos ver mais e mais que, uau, se a velha aliança foi abolida e não há nada na velha aliança que somos obrigados a fazer, a não ser que está no Novo Testamento também, não é? Que, como nós podemos ver, do início da Bíblia até o fim, né? Amarás a Deus, em primeiro lugar, amarás o teu próximo como a ti mesmo, em segundo lugar, etc, etc. Muitas das leis
foram renovadas e ainda fortalecidas, não é? No Novo Testamento. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir só rapidamente seu microfone, fazer pergunta e depois desligar. Aí sim, Palutsan, Sim, pode. sim. Como está, senhor professor? Eu estou muito bem, obrigado. Obrigado. Como vai Eu só você? agradecer sobre esses estudos que ainda estamos nos pondo nas nossas mentes para saber a Bíblia, o que nos diz. A diferença entre Nova Aliança e Antigo Testamento, né? Amém, Isso amém. mesmo. Então, eu fiquei muito agradecido, ouvi e diferenciei as Graças igrejas a que Deus. guardam o sábado e as pessoas, a diferença da igreja de Cristo. Amém, amém. Isso mesmo. Eu estou muito, muito, muito agradecido sobre esse estudo e continuaremos a saber tudo. E essas coisas que eu aprendi hoje, vou pregar para outras pessoas também, ensinar a saber o que a Bíblia diz. Graças a Deus, irmão. Tudo de bom para vocês Isso mesmo. lá em Zobway. Obrigado. Professor, Sim, pode alô, falar. professor. Sim, em primeiro lugar, professor, é agradecer mais uma vez essa lição. É pela terceira vez eu estar com o curso e Deixa a Bíblia Falar. E cada dia que nós estudamos, edifica-nos. Mas eu estou um bocadinho preocupado, professor, porque quando nós estudamos, eu até, quando eu encontrei o Deixa a Bíblia Falar, quando eu conheci esse aplicativo no WhatsApp, então, na internet, me edificou muito. Depois acabei me tornando rebelde com a minha igreja de origem. E eles ainda estão no Velho Testamento. E eu me tornei rebelde para eles, algum mesmo para já nos comprometermos em um problema. Então, é o que acontece com a maioria das igrejas. E eu estou a viver numa zona de expansão por aqui. E a maioria das religiões que estão por aqui, eles ainda fazem holocausto. Até antes de ontem presenciei uma, enquanto eu estava a sair para o serviço, estavam lá a fazer o holocausto. E tem um lugar, professor, muito ideal por aqui, que talvez se nós, como Igreja do Cristo, pudéssemos criar possibilidades de fazermos um encontro com uma data show e convidando essas pessoas por aqui. Então, eu acredito que a maioria deles viriam ali, até com o filme de Jesus em primeiro lugar, a maioria deles viriam ali para ver um filme e depois essa pregação. E ajudar Amém, muitos pastores, professor. Então, eu amém, queria pedir para que isso, se fosse possível, pudéssemos fazer isso, professor. amém. Eu gostei demais. Hum. Eu queria fazer o seguinte: eu quero marcar uma data e fazer exatamente isso. Eu sei que eu não vou conseguir ir para todos esses lugares, mas eu vou querer tentar, né? Sim. Daqui a 6 meses, mais ou menos, devo chegar. Bom, devo chegar daqui uma semana lá em Maputo, mas vai ser uma viagem bem rápida. Depois vou para Angola, se Deus permitir, se Deus permitir, porque o visto não é fácil, né? Então, vamos marcar. Eu gostaria de passar uma semana toda, talvez 6 horas cada dia, ensinando, estudando a palavra de Deus lá, naquele local, com data show e ensinando bem, convidando todas as pessoas, porque todo de saber o que a Bíblia diz, não é? Sim. Sim. Obrigado, irmão.